Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, que sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia. Não o conteúdo, mas da Bíblia em si. O que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. O texto base da reflexão de hoje é João 5,39, onde o evangelista escreveu o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Estamos estudando então nesses dias, nessas 2 semanas, bibliologia, a doutrina das Escrituras. Ontem nós fizemos uma pequena introdução e hoje nós falaremos sobre a estrutura da Bíblia. Lembrando a vocês que a participação é possível, você pode enviar perguntas, enviar as suas dúvidas por meio desses canais que estão aí na tela. O YouTube, ou o meu portal, ou ainda o grupo no Facebook. Escolha uma forma de interagir conosco e, se precisar, não hesite. As informações que nós veremos hoje são informações que não afetam o nosso conhecimento de Deus ou a nossa vida espiritual de uma forma direta. São informações que ajudam e preparam para respostas adequadas e embasadas que podem ser dadas, que precisam ser dadas aos questionamentos acerca da Bíblia. A bibliologia, nós podemos pensar que ela é uma aula de nutricionismo espiritual. Por quê? Porque a maioria das pessoas, isso acontece com todo mundo, se alimentam diariamente, comem diversas coisas diariamente, mas quase sempre não conhecem ou desconhecem o teor nutricional, qual é o valor real daquele alimento para os seus corpos. A única coisa que a maioria e todos entendem é que aquele alimento mata a sua fome.
Alguns não, alguns sabem das propriedades e vão além, né? E tem gente que conhece os alimentos profundamente a ponto de poder ensinar sobre isso. Então, a bibliologia, ela é esse elemento que nos ensina a saber o que nós estamos comendo. Não é apenas usar um versículo bíblico, não é apenas ler um texto, um livro todo, mas com a bibliologia nós sabemos o que está diante de nós quando nós pegamos uma Bíblia. E vamos então dar um valor muito maior a esse livro tão especial que o Senhor Deus deixou para todos os homens. A origem do nome Bíblia. Bíblia vem do grego, vem do biblos, que significa um livro, e vem também de biblion, que é um pequeno livro. Biblos aparece, por exemplo, em Mateus 1:1, né, onde está escrito Livro da Genealogia de Jesus Cristo. E eu coloquei abaixo para vocês aí o correspondente já na língua grega, né? O Biblos, Geneseus e Iesu Christo. Então, nesse versículo, a palavra que vai aparecer aí é Biblos, né? E que significa, como nós vimos aí, um livro. Biblion vai aparecer já em Lucas 5,47, onde diz o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías. Perceba aí, eu coloquei em destaque, que livro nesse versículo é o Biblion do grego, que é um pequeno livro. Os nomes dados à Bíblia. Os cristãos de língua portuguesa referem-se de três maneiras principais ao seu livro sagrado. E também em outras línguas, né, é muito parecido a forma como se refere à Bíblia. Ou ela é a Bíblia, né, ou Bíblia Sagrada, as Escrituras ou Escrituras Sagradas, a Palavra ou Palavra de Deus. E fora isso, né, fora esses três nomes principais, quando nós lemos a Bíblia, aparecem vários outros nomes assim em menor frequência e importância até em alguns instantes. Os três principais são esses que estão aí na sua tela. A divisão em partes principais. A Bíblia está dividida em duas partes principais, como a maioria já sabe: Antigo Testamento e Novo Testamento. Na língua hebraica nós temos a palavra aliança e ela é berit. No Novo Testamento grego, a mesma palavra aliança é diatek. E essas duas palavras são traduzidas da mesma forma, ou seja, testamentos. A origem das expressões, né, no caso Antigo e Novo Testamento, portanto, ela está profundamente relacionada com a história do povo de Deus, seja o povo de Israel no Antigo Testamento, seja a igreja no Novo. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos então uma aliança, né? O berit que Deus fez com o povo de Israel, por meio de Abraão, depois com Moisés, depois com Davi e assim por diante. Então Deus faz vários pactos e tem um pacto maior que cobre tudo isso. Então essa aliança anterior é antiga, essa aliança que foi renovada por Jesus Cristo, que Jesus vem e ele propõe então ali na Santa Ceia, quando ele institui a Santa Ceia, né? Esta é a nova aliança no meu sangue, né? A diateque que eu falei no tópico anterior. Então, o Novo e Antigo Testamento se baseia então nessa relação entre Deus e o seu povo, no caso, né? Na história deles, na história espiritual deles, vamos dizer assim. Ainda sobre as divisões, né? Agora falando das divisões em livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Importante fazer uma observação aqui que em relação à Bíblia Católica, porque alguns não sabem, mas ela tem 73 livros, portanto 7 livros a mais que as versões protestantes. Por quê? Quem está aí errado? Está faltando em uma ou está sobrando na outra? Bom, eu vou falar sobre isso com vocês, vou responder essa pergunta quando nós vamos tratar sobre o cânon das Escrituras, a coleção dos livros sagrados.
Porque então a Bíblia Católica vai ter os seus 73 livros, né? Ou seja, ela tem 46 livros no Antigo Testamento, enquanto a protestante tem apenas 39. Tá? Então, no Cânon Sagrado, eu respondo esta pergunta. Sobre a divisão em livros, o Antigo Testamento ele está subdividido em 5 partes. E quais são elas? Nós temos o Pentateuco, e ele tem então 5 livros, que vai do Gênesis ao Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que começam em Josué e vai até o livro de Esther. Os livros poéticos, que são 6, né? E vai de Jó até Salomão, e também inclui aí Lamentações de Jeremias. Importante falar que alguns estudiosos colocam apenas 5 livros poéticos, não consideram Lamentações de Jeremias como um livro poético, deixando ele dentro da divisão dos profetas maiores. Eu prefiro a versão, né, essa opção de colocar como 6, trazendo Lamentações para cá, porque Lamentações realmente ele é um livro poético, né? Nós temos ali uma poesia dramática falando sobre a queda de Israel, sobre o cativeiro e coisas assim. Depois temos os profetas maiores, que são 4, né? Começa em Isaías e vai até Daniel. Finalmente, nós temos os profetas menores, e são 12, vai lá desde Oséias até Malaquias. Evidentemente, essa divisão que eu estou mostrando para vocês é a mais tradicional, a mais comum de se encontrar nas Bíblias. Isso não é aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. A diferença que nós vamos achar por aí são 2. Você tem algumas Bíblias que estão em ordem cronológica. Quando a Bíblia era organizada em ordem cronológica, então essa organização aqui ela cai por terra. Essa sequência que eu passei para vocês cai por terra. Tá? Essa aqui é uma versão tradicional, né, das Escrituras. E a outra diferença que vocês vão encontrar é na Bíblia hebraica. Se você pegar uma Bíblia hebraica, né, o Velho Testamento, você vai perceber que o Velho Testamento está dividido em apenas 3 partes, tá? E não em 5, como estão as outras versões do mundo afora. O Novo Testamento também está dividido em 5 partes. Os 27 livros estão distribuídos em 5 grupos, que são: o primeiro são os biográficos, né, ou os evangelhos, que são 4. Depois nós temos históricos, que é um livro, o livro de Atos. Em seguida temos as epístolas paulinas. Observe aí que as epístolas paulinas estão subdivididas em 3 grupos. Nós temos as epístolas eclesiásticas, que são a maior parte. Depois nós temos as pastorais. E por fim nós temos as epístolas da prisão. Prisão porque foram escritas em Roma durante o cativeiro do apóstolo Paulo. Em seguida vem as epístolas gerais, que são 8, que começam ali em Hebreus e terminam em Judas. E por último, temos os livros proféticos, né, ou de revelação, e um livro que é o Apocalipse. Valem, em relação ao Novo Testamento, as mesmas considerações que eu fiz em relação ao Velho, ok? Com uma ressalva. Na ordem cronológica muda toda a ordem desses livros aqui, mas então na Bíblia hebraica não tem um Novo Testamento. E quando tem, vai seguir basicamente a mesma ordem que nós temos na Bíblia protestante. As divisões em capítulos e versículos. É importante que todos saibam, né, principalmente aqueles que vão estudar a Bíblia, saibam que a Bíblia não era originalmente dividida em capítulos e em versículos como nós conhecemos hoje. Tá? Na língua original, a Bíblia tem apenas texto. Como que isso aconteceu, né? De onde vieram então as divisões em capítulos e versículos? A divisão em capítulos ela é obra de um homem chamado Stephen Langton e foi feita a partir de 1228. Já a divisão de versículos é a obra de um homem chamado Robert Stephens, e ele fez isso a partir de 1551. Interessante notar que a primeira Bíblia que saiu inteira com capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, em 1560.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os gêneros literários. Também importante nós sabemos que quando nós abrimos a nossa Bíblia, quando nós abrimos alguns livros da Bíblia especificamente, isso é ainda mais notório, nós vamos encontrar ali diversos tipos de gênero literário. Isso é importante para entender, por exemplo, um livro de Provérbios, ou para entender um livro de Cantares de Salomão. É importante para entender os profetas, né, que vão falar diversas profecias. E quais são os principais gêneros literários que as Escrituras contêm? Basicamente, é o que está na sua tela. Histórias, parábolas, canções, doutrinas, provérbios, genealogias, leis, profecias, evangelhos, epístolas, apocalipses, credos, ética, narrativas, hinos e sermões. Tudo isso contém as Escrituras. E é muito importante, então, entender que a maior parte desse tipo de literatura se baseia na literatura hebraica, né? na cultura israelita. Importante dizer isso. Por quê? Porque isso influi, né? A poesia hebraica é diferente da poesia brasileira. Então, existem diferenças na produção de textos entre um país e outro, entre uma cultura e outra. Isso nos ajuda na compreensão, inclusive, das Escrituras. Vamos lá, continuando. Os idiomas usados. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Alguns capítulos foram escritos numa língua afim, o aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, aí na sua tela, tem uma representação gráfica disso. Né? No Antigo Testamento, 2 idiomas, a maior parte hebraico, e algumas porções, até deixei na tela para quem tiver a curiosidade de saber quais são, né? Algumas porções do Antigo Testamento escritas em aramaico. O hebraico, a língua nativa do povo de Israel. O aramaico não era uma língua nativa. O aramaico foi a língua que Israel aprendeu ou passou a observar a partir do cativeiro babilônico, a partir do ano 586 antes de Cristo, perdão. E essa língua, ela permaneceu no meio do povo de Israel até mesmo nos dias de Jesus. Se você perceber no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, Jesus usou várias expressões, né, em aramaico. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a da cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é aramaico, isso não é hebraico. Outras expressões como talita cumi, ou seja, menina, levanta-te, e assim por diante. Mas era uma língua conhecida. Então os judeus, eles usavam ali na Palestina basicamente 4 idiomas. O hebraico, o aramaico, o grego, né, que era a língua universal da época, e acabaram aprendendo um pouco de latim também por causa da influência romana. Então, queridos, nós estamos aí terminando nossa aula de hoje, tá? Falando então sobre a estrutura da Bíblia. Com isso, já vimos a introdução, vimos a estrutura, e na próxima aula, a reflexão, nós vamos falar sobre características, autores e símbolos. Como eu falei lá no início, são informações que, perceba, elas têm a sua importância na compreensão, no entendimento das Escrituras. Quem não as conhece, talvez nunca sinta falta, mas quem conhece, quem se aprofunda nela, e alguns vão além, né? Estudando até o hebraico, estudando o grego, esses então vão poder desfrutar das Escrituras num nível ainda maior. E se nós queremos profundidade com Deus, então vale a pena conhecer a bibliologia, vale a pena conhecer a estrutura da Bíblia e tudo que está relacionado a isso. Ok? Amanhã, então, características, autores e símbolos. Agora é a hora de nós orarmos e falar com nosso Deus, abençoar este dia, em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor,
porque o Senhor nos sustentou em tudo. Estamos na tua presença porque o Senhor tem preservado a nossa vida, preservado a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, não só com o pão da terra, mas principalmente com o pão que desceu do céu, Pai. Muito obrigado, Jesus. Pai, agradecemos a Ti, Deus, pela Tua palavra. Nos ajude a compreender, Senhor, todas as circunstâncias, nos ajude a compreender o seu funcionamento, tudo que ela tem, para que quando nós pararmos, Senhor, para ler, meditar, estudar, nós possamos usufruir do máximo que o Senhor tem para nos falar, para nos ensinar por meio dela, Pai. Ela nos enriquece espiritualmente, ela nos enriquece culturalmente, Pai. Ela nos dá tantas coisas, nos permite tantas possibilidades que às vezes nós nem percebemos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, faz-nos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e da Tua palavra, Pai. Guarda, eu te peço, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos hoje. Guarda, Deus, de todo o mal. Livra de todo ataque de Satanás, Senhor. Pai, ajuda aqueles que não têm tido tempo com a Tua palavra, aqueles que comecem a ter um tempo de leitura, de estudo, de meditação com ela, Pai. Ajuda nesse quesito também, meu Deus. Guarda a casa de cada um, a família de cada um. Traz a provisão que cada um precisa. Abre portas do trabalho, Senhor, para aqueles que estão necessitados no meio de um momento de crise. Ajuda aqueles, Deus, que estão bem a se condoer, a compartilhar o que o Senhor tem dado, Pai, com os demais, meu Deus. Em nome de Jesus, esteja conosco. É o que eu te peço, Pai. Amém. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com um custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí. Visita o nosso portal, a palavra responde, está aqui. E ali você vai encontrar a nossa loja virtual, estão lá todos os títulos. E veja aquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida. E com isso você vai investir nesse trabalho. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério. Algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que é o parceiro de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.